E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Eu achei bacana, por sinal, essa matéria, tá? Por isso que eu já tô trazendo para você. Além que já é um sinal para você já ficar alerta. Porque o Japão já está começando a falar na reabertura das fronteiras, tá? Mas de forma assim, totalizada. Claro, se depender do Kishida, por exemplo, assim, eles vão arreganhar as fronteiras, mas escalonado, tá? Por exemplo, vai ser passo a passo, tá? Infelizmente, essa é a cabeça do Kishida. Mas vida que se segue, tá? Então vamos à matéria aqui. Eu vou fazer os comentários, tá? Do que eu acho, grande provavelmente, o Japão deve dar uma martelada na decisão final, tá? E quando o Japão deve dar essa martelada, baseado no quê? Indícios que o Kishida vem soltando. O Kishida ele não fala nada, mas ele solta uma coisa aqui, ele solta uma coisa ali, né? E você tem que ir garimpando, como é que se fala assim, tudo que ele solta. E eu preciso ir garimpando essas coisas, por quê? Para poder soltar assim, os vídeos atualizados do que está acontecendo aqui no Japão, principalmente na parte política. Infelizmente, essa parte política não quer dizer só político, tá? É no geral, a política do Japão, tá? Você vê que já foi um novo aumento, né? Um novo anúncio de um aumento para o mês de junho do gás da eletricidade, né? Anteriormente eu já havia soltado um vídeo falando sobre o pronunciamento do novo pacote do Kishida, que é uma bosta, por sinal, desculpa o termo, tá? Mas não ajudou em nada, entre aspas, tá? Então o que vai dar uma grande impulsionada no Japão vai ser o turismo, tá? E depois eu vou explicar o porquê, mas vamos à matéria aqui. O Japão deve tentar normalizar seus controles de viagens para o coronavírus para os estrangeiros o mais rápido possível, disse alguns membros do painel do governo. Então você vê que o governo japonês começou a sinalizar a reabertura. Quando começa assim, não demora muito tempo, tá? Pedindo a reabertura gradual de suas fronteiras para os turistas, para impulsionar a economia. É aquela velha história, o Kishida fala uma coisa, os ministros falam outras, né? Então, se quer que a coisa anda, tem que fazer andar, você fala. O governo deve relaxar o seu limite diário de visitantes é bom, né? Visitantes estrangeiros e facilitar os procedimentos adicionais de imigração necessários para a entrada no Japão, assim que tais restrições forem confirmadas menos eficazes na redução de casos de infecção, disseram os membros do setor privado do Conselho de Política, Economia e Fiscal. Já vou comentar sobre isso também, tá? Em meio a críticas aos rígidos controles de fronteira do país, o Japão elevou o limite diário de entradas no exterior no dia 10 de abril, tá? Dos 7 mil para 10 mil. Os visitantes são limitados a empresários, estagiários técnicos e estudantes. A proibição de turistas ainda permanece. Os 4 membros do setor privado, incluindo Masakazu Tokura, que lidera o maior grupo lobby empresarial do Japão, o Keidarem. Tá? Os mais antigos de canal aqui devem se lembrar que vira e mexe eu cito o Keidarem aqui. Tá? Por isso que eu peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho, tá? Para receber as notificações de vídeo aqui do canal e acompanhar na medida do possível, né? Porque é sempre bom as pessoas saberem o que é tal entidade, o que é tal organização, no caso a Keidarem. A Keidarem nada mais é que a federação aqui do Japão das indústrias, tá? Só que eles fazem um lobby muito grande para determinados setores, etc. Por isso que eles são chamados grupo lobista, né? O Keidarem, tá? Então nessa parte o Keidarem ele tem uma força muito grande. Ó, só para vocês terem ideia, tá? A força do Keidarem aqui no Japão. Quando começou o coronavírus, começou com aquela ideia que o coronavírus se espalhava de qualquer maneira e jogava coronavírus para tudo quanto é lado. Existem aqueles secadores de mão nos supermercados, nos banheiros dos supermercados, no banheiro de vários locais, dos combines e home center, etc. Aquele secador de mão que você coloca a mão embaixo, tá? Ou em cima, e sai aquele jato de ar, você vai secar a mão, para evitar ficar usando papel, gasto de papel.
que aconteceu? Na época, o Keidarei falou assim, ó, não é mais para usar esses secadores de mão. O que aconteceu? Todos os estabelecimentos do Japão praticamente cortaram o uso desse aparelho. Cortaram mesmo, colocaram bloqueios, tiraram da tomada, colocaram avisos e etc. Tá? Alguns locais só voltaram a usar, tem locais que ainda não usam, tá? Tem locais que já voltaram a usar. Depois que o Keidarei falou, não, pode usar, não tem problema. Então já dá para você sacar a força do Keidarei aqui no Japão. Disseram que o governo, no caso Keidarei, né? Disseram que o governo deve gradualmente retomar a aceitação de turistas para lidar com a diminuição do superávit em conta corrente causado em parte por uma queda no saldo de viagens do país. Sim, vai ajudar bastante, isso aí é fato. Geração de emprego então nem se fala. O saldo de viagens registrou um superávit de 200 bilhões de ienes, o que dá 1,6 bilhão de dólares em 2021, caindo dos 2,7 trilhões de ienes registrados antes da pandemia, no caso 2019. Então você vê a diferença que é, financeiramente falando, para o Japão. Eles também propuseram para que o governo apresentasse critérios necessários para um relaxamento adicional para ajudar os visitantes em potencial a prever a flexibilização dos controles de fronteira do governo. Após a reunião, Daishiro Yamagiwa, esse Daishiro Yamagiwa, tá? Ele também está falando sobre abolir, tá, o uso da máscara aqui no Japão. Tá? Tipo assim, por enquanto é ordem, tá? Em determinados locais você entrar, usar máscara. O Yamagiwa, ele já está falando de abolir essa ordem, tá? Tipo assim, deixar mais à vontade as pessoas, ó, usa máscara quem quer. Eu vou soltar esse vídeo depois, tá? Não vou soltar junto com esse não, até porque senão vai ficar muito comprido. Mas eu vou soltar um outro vídeo falando sobre o que o Yamagiwa já sinalizou para caso reabertura das fronteiras e flexibilização em relação às máscaras, tá? Para o povo japonês aqui, tipo assim, já para abolir o uso da máscara, usa quem quer, vai ser tipo assim, vai usar quem quer, só que vai ser usado, vai ser liberado de forma escalonada também. O que é forma escalonada? Vai ser por fases, de acordo que a situação vai melhorando, eles vão falar, ó, tal local já não precisa usar mais máscara, tal local já não precisa usar mais máscara. Ele está querendo fazer dessa forma. Então você vê que junta isso com a reabertura das fronteiras, está casando as informações. Mas vamos lá. Após a reunião, tá, Yamagiwa, ministro responsável pela resposta do governo do coronavírus, disse em entrevista coletiva: o governo concorda com os membros do setor privado sobre a direção que devemos seguir para eventualmente abrir as fronteiras para os turistas. Olha aí, você vê que até a palavra do ministro. Mas o cronograma de flexibilização dos regulamentos deve ser decidido adequadamente, disse ele, acrescentando que as perspectivas para a pandemia do coronavírus permanecem imprevisíveis. Sim, por isso que o Kishida ele já meio que, como é que se fala? Já sinalizou essa parte escalonada também, tá? Mas vamos lá. Os membros do conselho incluem membros do gabinete do primeiro-ministro, Fumio Kishida, o governo, no caso assim, o governo do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, e os líderes empresariais, no caso assim, a Keidarei. Tá? Com o governo tendo estabelecido a meta para dobrar os investimentos estrangeiros direto no Japão para 80 trilhões de ienes, Kishida instruiu seus ministros a começar a discutir planos específicos de promoção de investimentos que levem à inovação e fortalecimento das cadeias de suprimento. Mas na atual situação, por causa da Ucrânia, se eles não mudarem, como é que se fala, os fornecedores das coisas, vai ficar inviável, tá? Mas vamos lá. Aqui. O Japão, tá? Você vê que está chegando o Golden Week, ele poderia ter feito isso antes do Golden Week. A reabertura das fronteiras para o turismo, até porque ia aproveitar essa fase, todo mundo na rua e etc. Mas não, o que eles estão com medo?
tá? Que pode ser que depois, como eles já fizeram, eles vão fazer esse Golden Week sem nenhum estado de emergência ou sem estado de quase emergência, tipo assim, deixou o povo à vontade. Eles querem ver o resultado disso. Da mesma forma que foi a reabertura das fronteiras, gradualmente, etc., como eu já venho relatando desde o princípio da pandemia. O Japão ele sempre faz as coisas escalonadas, então eles esperam determinadas datas passar para ver como é que vai ser o resultado. Se o resultado for bom, eles continuam abrindo. Se não, eles brecam ali, tá? E tentam ver uma nova norma, um novo jeito ali para que a coisa não degringole mais do que já está. E isso vai ser a mesma coisa. Tá? Então, eles vão esperar passar essa fase do Golden Week, que já vai entrar agora, para ver o resultado das infecções. Juntou a fala do Yamagiwa em relação à máscara. O Kishida, ele já soltou que depois da eleição, que vai ser agora, não lembro se é junho ou julho, tá? A eleição da Câmara Alta. Depois que passar a eleição da Câmara Alta, ele falou que ele vai soltar, tá, as novas diretrizes, no caso assim, as engrenagens do que ele chama de novo capitalismo. Ele já falou que ele já está já está arquitetando tudo. Então você vê que você vai soltando, só que essa parte do novo capitalismo precisa do quê? Do turismo. Porque o turismo ele vai fazer uma grande geração de emprego aqui no Japão. Eu falo isso por quê? Porque eu já trabalhei no setor hoteleiro aqui no Japão. Trabalhei lá em Arima, no grande hotel de Arima. É um hotel 5 estrelas que tem lá, muito grande, por sinal, muito bacana, por sinal. E muito caro, por sinal, também. Né? Mas fica lá em Hyogo, tá? Lá de Kobe. Ou esse hotel, para quem quiser dar uma passeada na parte do Arima ali, tem muitos onsens também. Já dou a dica de passeio, tá? O Arima ele tem onsens ali, ele tem várias lojas de manju e tem, como é que se fala assim, águas quentes desses onsens canalizados na rua. Então as pessoas podem sentar lá no banquinho, tirar o sapato, meter o pezão na água quente lá, porque a água é corrente. Então o perigo de pegar uma micose é muito menor, tá? Então tem muita gente que vai lá de chinelinho, senta lá, fica na água quente. No inverno, tá? Eles fazem muito isso lá também, só que lá só pode molhar o pé. E são ruas bem pitorescas mesmo, assim, bem coisa do feudo mesmo. Você vê que a topografia do local assim é muito irregular. Eles fizeram ali a construção toda assim, né? Mas o Arima é muito pequeno, assim, essa parte turística do Arima, assim, questão de 3, 4 horas você vê tudo, você roda tudo. Mas é bacana, é bacana. Eu falo assim porque foi um local que eu já trabalhei ali, então eu posso dar indicação, né, do Arima Grande Hotel ali. Mas continuando, então essa parte do setor hoteleiro ele vai gerar muito emprego, mas muito mesmo, tá? E nisso vai gerar o que também? Parte da roda da economia vai começar a movimentar muito mais, porque vai ter turistas ali, então vai ser mais geração de emprego, parte de fornecimento de alimentos, distribuição vai ser muito maior, então vai dar uma impulsionada muito grande no Japão, no setor econômico. Isso é fato. Então, o governo japonês não poderia deixar muito tempo fechado, mais do que já está deixando. Se ele quer, como é que se diz, fazer a economia girar, ele tem que abrir o turismo. Tá? Então, grande provavelmente, tá, meu ponto de vista, tá, não quer dizer que vai ser isso. Pode ser que o governo ele abra as fronteiras antes dessa ideia do Kishida. Tá. Então passou o Golden Week, vai ver o resultado final. Pode ser que o governo já sinalize, já faça algo para a reabertura das fronteiras, no caso do turismo, ou ele vai esperar o Kishida anunciar, tá? No caso, os novos planos dele, para falar assim, eu sou meritoso, eu coloquei esses planos. Aí depois que ele fizer esse anúncio, o Japão reabra as fronteiras. Então são duas grandes datas que eu imagino, tá, para a reabertura das fronteiras no caso do turismo. Cara, assim, vai reganhar de forma geral. Como é que o Japão vai fazer isso? Ele não falou. Tá? Você vê que eles já estão sinalizando, mas ele não falou. Até porque existe uma série de medidas, papeladas e etc. que eles estão falando. Por quê?
o turismo, entre aspas, tá, para grupos, está aberto, entre aspas, para grupos, tá? Porque existe aquele risco da infecção, então precisa ter um responsável para coordenar todo mundo aqui no Japão e etc. Tá? Então, para grupos, o Japão já havia sinalizado antes que ele iria liberar. Mas para o turismo individual, não. O que é isso, o turismo individual? É uma pessoa só, uma, duas pessoas só, no máximo, que não tem ligação nenhuma com ninguém aqui no Japão. Tá? Então, o que acontece? Não tem como colocar um responsável para essa pessoa. Diferente de um grupo, que fechou o grupo ali, joga todo mundo no hotel, o responsável vem, faz o pacote turístico ali, como tem que ser feito para poder conseguir autorização. Aí vai ter todo o translado que as pessoas vão poder fazer e etc. E nisso o responsável vai ficar responsável por esse grupo. Então, para evitar a contaminação e etc., esse grupo tem um responsável, mas o turismo individual não. Se não tem ninguém aqui no Japão para coordenar essa pessoa vai, basicamente, ela viria para cá e faria o que ela quisesse, tá? Na parte do turismo, ir e vir para onde que ela quisesse da melhor maneira possível. Só que sem responsável não tem como fazer. Então por isso que o Japão já havia sinalizado que na parte do turismo individual não. Por isso que eu não sei como é que o Japão vai fazer daqui para frente nessa parte da documentação para o turismo individual. Então pode ser alguma coisa escalonada também, a reabertura das fronteiras? Grande provavelmente vai ser. O Japão, grande provavelmente, não vai reganhar as portas de uma vez. Da mesma forma que ele pode aumentar o número de pessoas também, dos 10 mil, tá, para 15 mil, 20 mil diários, para ver como é que a situação vai reagir. Aí depois disso, passou um certo tempo, na hora que o Kishida começar a ver os cascalhos entrando, aí sim, ele vai lá e arreganha de uma vez. Mas com essa ideia de coronavírus para lá e para cá, eu acredito que ele não vai reganhar de uma vez. Mas vai sim, dependendo, haver a reabertura das fronteiras para o turismo esse ano ainda. Tá? E se demos sorte, dependendo antes da metade do ano. Tá? Ou na metade do ano. Tá? Eu falo isso assim porque o cronograma já está muito justo ali. Então, para junho, é meio complicado, sim. Pode ser que abra, pode ser. Tá? Mas, com as eleições da Câmara Alta, eu acho pouco provável. Então, grande é a possibilidade do quê? A reabertura das fronteiras depois de julho. Caso do turismo. É bacana, pô, é bacana, porque dependendo da época que for, vai conseguir pegar o verão, aqui no Japão. Dependendo, já vai pegar o outono, a época do Koyo. A época do Koyo é a coisa mais linda. Eu amo a época do Koyo, como é que se fala assim, porque tem os momides, aquelas folhas com as árvores, com as folhas vermelhadas, assim, bacana demais, tá? Tanto que tem os pratos típicos da época ali também. E a coisa vai para frente. Mas eu acredito, tá? Isso é meu ponto de vista, independente do governo, que depois de julho a coisa pode ser que ande, tá? Aí é aquela versão, japonês, mas não vai entrar o feriado de agosto. Entra o feriado de agosto, tá? O feriado do Obon aqui no Japão. Pode ser que o governo ou ele tome alguma medida para a reabertura das fronteiras antes do Obon, para aproveitar esse boom, tá, do feriado do Obon aqui no Japão, ou a reabertura vai ser bem, sim, fechou o Obon, viu o resultado do coronavírus, reabertura. Tá? Não vai passar disso, acredito eu. Mas de qualquer maneira, o governo Kishida, enquanto o Kishida não soltar alguma coisa maior, tá, de informação, fica meio difícil. Mas você vê que o próprio governo japonês já sinalizou, diferente da matéria que eu tinha soltado antes, que ele ia esperar o G7 sinalizar o turismo para depois o Japão fazer a reabertura do turismo. Agora ele já está mudando o discurso nessa parte. O que quer dizer? Está sentindo o bolso. Ele está escoando grana para Dedéu, tá? E não está entrando aquela grana toda. O que isso quer dizer? O ien só vai piorar. Só vai piorar, porque
não dá, não está sinalizando que é um país forte, que é uma moeda forte. Como é que quer melhorar o negócio? O Banco do Japão não está levantando isso aqui para mudar a política. Quer fortalecer o Ien como? Não tem como. Tá? Então ele só vai poder fortalecer o Ien na política atual que está, mostrando que é um bom pagador de dívidas. Mas sem grana, como é que fica? Então, para ele ser um bom pagador de dívida, ele tem que começar a entrar dinheiro. E nisso que quer dizer? Turismo. Porque do resto já não está dando mais. E aí? Vida que se segue, né? Mas é isso aí, família. Um abraço. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. E deixa seu like e clica no sininho, tá? E até o próximo vídeo e até mais. Mas começou a dar bug.